Bom dia mais uma vez. Revisão do conteúdo da nossa próxima prova simulada da terceira unidade, né? Será o conteúdo 7, 8 e 9. Uma dica. Nessa próxima quarta unidade, aí sim eu vou ver o que é que eu já trabalhei com vocês para analisarmos e amenizarmos um pouco esse conteúdo. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz um paliativo para que você consiga hoje estudar esses assuntos todinho. O que é que você vai fazer hoje? Nada, né? A não ser estudar esses assuntos todinho, reanalisar os vídeos que estou passando, você faz uma parte de geografia à tarde e uma parte da noite de ciências. E quando chegar na véspera da prova, à noite, você faz a sua revisão aí, entendeu? Aí não entra em desespero não, pessoal. Os conteúdos são muitos, você tem que se adaptar a isso, é função de estudante. Só que em geografia é muito conteúdo e muito texto do contexto. Entendeu como é? Aí ciências não, aí sim. Ciências é necessário uma atenção maior, porque muita coisa daqui não muda. Estão nos vestibulares de várias áreas, principalmente medicina, na área de enfermagem, na área de química, biologia e entre outros. Veja só, no contexto lá de geografia, conurbação, né? Aí você megalópolis, as metrópoles nacionais, são contextos pequenos. Aqui não. Aqui você vai focar mais, enfatizar as logísticas de estudo com relação à memorização e o aprendizado. Por exemplo, doenças causadas por bactérias. Nós vamos estudar nesses assuntos. Aí você tem que ter na mente quais são os tipos de doenças causadas por bactérias, os nomes delas, os tipos de bactérias. Aí precisa de uma atenção maior, apesar do conteúdo ser menor. Entendeu? Quais os sintomas de determinada doença? O que é imunização? O que é imunização natural? O que é imunização artificial? As vacinas que a gente toma no decorrer de nossa vida. Aí você vai aprimorar esse conteúdo baseado na questão de fixar definitivamente para compreender melhor. Exemplo, leptospirose. Eu decorei esse nome, que vem da bactéria, que decorei também, leptospira. E onde se encontra? No xixi do rato contaminado. Nem todo rato tem a leptospira, só no xixi do rato contaminado. E como eu pego? Aí eu aprendi como é que se pega. E eu aprendi como não pegar. Entendeu? Por exemplo, se eu tiver com corte, tiver um xixi de rato em uma área que sofreu inundação, eu estou vulnerável a pegar a leptospirose. Eu aprendi isso. Mas eu tive que decorar a leptospira, que é a bactéria que provoca a doença chamada leptospirose. Que vem de onde? Do xixi do rato contaminado. E todo rato faz xixi? Sim, mas nem todo rato é contaminado. Entendeu? Então, foco no assunto. Primeiro, saúde. A saúde pública é enfocada nesse termo aqui. Por exemplo, a saúde pública ela tem várias ramificações. Dentre estas, começa lá com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é uma bagunça. Né? Você viu agora com relação à pandemia, né? Ela dá uma nota hoje, uma nota amanhã, aí achou que é isso, que é aquilo outro, para você entender a logística política disso. Muitos laboratórios bilionários disputando a vacina. E muitos médicos ligados a esses laboratórios, né? Defendem a vacina tal, defendem a vacina tal, e virou aquela politicagem com relação a isso. Como se chama isso? Criticidade. Você tem que ter uma certa criticidade. Gripe não tem cura. Principalmente a corona. Ainda vamos encontrar uma vacina para essa doença que mudou um pouco do nosso panorama nesse século. E você fez parte dessa história. Então, o que está em jogo aqui são as palavras em negrito, tá vendo? Saúde pública, epidemiologia, epidemia. Você está vivenciando uma. Veja só, alguns fatores eles são atribuentes a esses termos e palavras-chave nesse assunto. Olha, veja só aqui, ó. Demografia, demográfico, lembra que a gente estudou em geografia? Tá vendo, ó? Socioeconomia, né? Nutricional, né? Ambiental, pontos negativos e positivos com relação a isso. Quando você vir analisar os termos de geografia, vamos supor lá a região metropolitana do Recife. Um vírus ali circulando. Então será a maior aglomeração de pessoas, se não tiver o maior cuidado, né, e será o maior número de contaminados.
né? Se você não seguir as recomendações dos especialistas. Então, tudo isso está ligado. O que eu vou analisar nesses fatores, né? Os termos demográficos com relação a isso, mortalidades, né? Com relação a fatores de risco e entre outros. Isso é o que nós estamos vivenciando hoje, né? Vou colocar isso numa prova, numa questão. Olha, me diga o que é demografia. É difícil eu colocar isso. Mas é necessário que você entenda como funciona o Sistema Único de Saúde, qual é o papel da OMS, que está aqui. Isso é para o seu entendimento. Aí sim. Quando eu vim para essas partes aqui, ó, combatendo os invasores, eu tenho que ter noção que meu organismo, ele se defende. O meu organismo, ele tem o poder de se defender. A lágrima é um processo de defesa. Por exemplo, vai cair um cisto no seu olho vai lacrimejar. Não é coçar o olho, porque o meu organismo vai se defender, né? Aí esses mecanismos de defesa, eles podem ser de vários tipos, né? Tem os específicos e tem o mecanismo de defesa adquirido, né? Que no caso são as vacinas. Então, nosso corpo, ele tem as barreiras naturais. Vou dar um exemplo. A nossa língua é repleta de bactérias, a nossa saliva. Se eu for chupar ali uma fruta que está lá, comida do passarinho ou do próprio morcego, está lá um buraquinho, e eu não estou no sítio, não vou lavar. Se houver qualquer coisa ali que não seja tão poderoso quanto a minha imunização, estando alta, minhas taxas tudo ok, minha língua, minha boca, minha saliva ali vai eliminar uma boa parte daqueles invasores. Então, a minha boca, a minha saliva tem centenas ou milhares de bactérias que vai combater os invasores. O meu organismo também é repleto desses defensores, de invasores. A vacina também é isso. É como se colocasse você uma barreira de proteção e estão de prontidão para esperar os invasores. Então, o que são barreiras naturais? Você vai identificar isso. Quais são os mecanismos de defesa, né? Inespecíficos. Você vai identificar quais são eles nessa leitura, né? Quando você fizer essa leitura, você vai identificar o papel de cada parte com relação a isso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando se coloca um microscópio em uma parte do nosso sangue, se identifica algumas dessas imagens. Por exemplo, os neutrófilos. Esses elementos de 3 partes, ele tem uma função no meu organismo, tá vendo? Se for identificado no meu organismo uma colônia de bactérias, ela vai apresentar assim no meu exame de sangue. Quando esses monócitos, eles se apresentam, né, em determinada parte do meu corpo, eles têm uma função. São barreiras de defesa. Existem bactérias boas também no meu organismo. Elas também são um mecanismo de defesa. Ao analisar esses fatores, eu vou decorrer por aqui, ó, o mecanismo de defesa. Quais são eles? A alergia é um mecanismo de defesa. Vou dar um exemplo para você, o espirro. O espirro, se você não tiver resfriado, né, peguei uma friagem, tudinho, aí vou espirrar, meu nariz vai, né, vai escorrer e voltar resfriado. Gripado é diferente, é da gripe. Mas a partir do momento que eu estou mexendo ali no lençol, numa poeira, tudinho, a tendência do espirro é um mecanismo de defesa. Então, a alergia também é um mecanismo de defesa. Existem as imunizações ativas e passivas do meu organismo. Nesse processo de leitura, você vai identificar, né, quais são esses. Observe o cartão de vacina seu, né? Lembra que a gente fez algumas atividades com relação a isso. Olha, tem um aluno que ficou com uma raiva de mim arretada. Eu estava dando essa aula, que era no livro antigo, sobre o cartão de vacina, e mandei ele comparar numa das atividades. Como a mãe fazia tarefa com ele, percebeu que faltava 2 ou 3 vacinas ali importantes, né? Já estava no período dele tomar. Ele ficou arretado, porque a mãe teve que levar, e uma dessas vacinas era dolorida. Aí ele chegou, fui fazer a tarefa e saí de lá para o posto para levar a vacina. O que é que eu estou falando com isso? Isso é importantíssimo. Os países modernos do mundo vacinaram sua população. A gente já erradicou muitas doenças aqui no nosso país. A África, por incrível que pareça, morre de disenteria. No Brasil também. Doenças bacterianas, são várias. E virais também, né? Então, as vacinas, elas são importantes, mas elas têm contradições. Ainda existem nessas vacinas, né, as questões, né, pendentes com relação à eficácia. Ainda hoje, por mais moderna que seja, elas provocam reações, né? As reações pós-imunização.
É comum alguma criança receber uma vacina, aquela da perninha, que quem tem filhos, seus pais aí sabem disso, que durante o decorrer de sua imunização artificial, essa que é levada para o posto de saúde, o postinho aí de sua casa, o agente de saúde faz o acompanhamento, né? Muitas crianças tomam uma vacina e tem a reação. Existe esse processo. Então, reação após imunização e o calendário de vacina a ser seguido. Tudo isso faz parte do processo de, lembra do título? Saúde. A saúde ali existente, né, é o termo que se trata aí. As organizações OMS, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde Brasileiro, que é muito bom, né, apesar da corrupção desviando todo o dinheiro do país ali, né, em prefeituras, em estados, né, em hospitais mesmo, né, o sistema linfático e a imunidade. Aí sim, você vai identificar quais são os grânulos linfáticos, qual a função deles. Lembra que eu falei ali dos leucócitos, né, os glóbulos brancos e a íngua. Eu falei lá dos leucócitos, né, que são mecanismos de defesa. A íngua, quando se aparece no braço, na virilha, tudo, é um mecanismo de defesa. Está indicando que algo está errado no seu organismo, né? O baço, ele tem uma função importante. O que é o baço? O baço é uma estrutura semelhante a duas glândulos linfáticos, né? Você vai analisar onde se localiza, você vai ter que identificar isso, qual a função dele, né? Quais são as funções dele? Olha, filtra o sangue do organismo. Isso é interessante. Não é interessante? Existem várias funções, entre as quais se destacam. Aí quando você vai ler isso aqui, vai fixar em sua mente. O que é a linfa? A linfa é um fluido, né? Pessoal, o livro próprio explica, olha, a palavra, que é o título, e em negrito a explicação. As funções promove, tá vendo? Ó? Quando você estiver lendo, você vai focar nesses pontos. Eles já são destacados para a sua facilitação de estudos, né? Quando eu vim identificar o que é linfa, o que é baço, aí sim eu vou saber memorizar qual é a função deles. Isso não é difícil. O capítulo 8, micro-organismo, vida invisível. Os vírus você não vê, tá aí o pânico provocado pela televisão e o pânico da população com relação ao vírus. Alguns tomando proveito políticos, outros corruptos se aproveitando também. Por exemplo, o álcool gel foi lá às alturas o preço. Um dos remédios, que eu não vou nem comentar aqui, estava a R$5, que aumenta a imunidade. Ele aumentou para R$25. Olha a valorização. E mal estava nas farmácias, desapareceu das prateleiras por conta da Covid-19, o vírus chinês. Não é isso? Então, a vida invisível, você tem que saber que os vírus, eles existem assim como as bactérias. Olha, os vírus são acelulares, eles não têm célula. E alguns cientistas não consideram eles um ser vivo. Para ser vivo, segue a teoria celular. Todo ser vivo é constituído de célula. Os vírus não têm células, são acelulares. Então, quais são as características dos vírus? Tá vendo? Eles são parasitas. Eles vão depender do seu organismo, da célula do seu organismo para a sua existência. E vão depender de uma bactéria no seu organismo para se reproduzir. Por isso que a imunidade da pessoa alta é importante para combater o vírus, né? Eu, analisando essas questões da Covid, eu vi que o pH do vírus ele varia entre 5 a 8,5, o mais forte, né? E o abacate tem um pH mais alto, o limão, a laranja tem um pH mais alto, o dente de leão, o alho tem um pH mais alto, né? Então, uma boa alimentação, por exemplo, você sabe da gripe, se você estiver bem nutrido com acerola durante o decorrer de sua vida, bem nutrido à base de sucos de pitanga, suco de limão, tudinho, se você pegar uma gripe, vai ser os sintomas amenos. Entendeu isso, né? Então, as características do vírus, tá aqui, ó, destacado em negritos, o que são vírus, e você vai identificar as características dele, né? E a reprodução viral, e o que são viroses. Né? Como é que os vírus se reproduzem, né? O ciclo de reprodução dos vírus. Você vai analisar isso aqui, tá vendo? Célula bacteriana. O vírus, ele adora isso aqui para se reproduzir. O vírus parece uma nave, né? Isso é interessante. Você vê coronavírus. A palavra corona vem de coroa. Ele tem um formato de coroa. O coroa mesmo, olha, esse aqui tem um formato de uma nave. Não é isso? Então, as viroses, gripe, olha só, dengue, algumas síndromes, fazem parte desse processo viral, né?
Outros vírus, né, como catapora, cachumba, aí você já tem poliomielite, né, febre amarela, rubéola, sarampo, raiva, varíola. O que você vai analisar com relação a isso? Herpes, né, papiloma vírus, que é o HPV. Alguns já se vacinaram com relação a isso. O que você vai analisar com essas doenças? Doença, a causa e os sintomas. Por exemplo, o HPV, o que causa? É um vírus. Não é isso? Quais são os sintomas do HPV? Hepatite. Tem vários tipos, A, B. Aí você vai focar principalmente nesses assuntos. Causas e consequências. E, né, a causa é o que causa essas doenças. Observe só que no reino Monera, você vai identificar as bactérias. Os formatos das bactérias. Tá vendo? Ó, cocos. Tá vendo? Ó? Quando você analisar estilococcus, né, você vai identificar os tipos de bactérias, ou os bacilos. Existem bactérias importantes para o meu organismo. Os lactobacilos, que você até ingere, né, naquela forma de iogurte, para o bom funcionamento do seu organismo. Mas existem bactérias mortíferas, as superbactérias, que se tornaram resistentes. Você toma um remédio, matou a maioria, as que sobraram se tornaram resistentes, por isso que é chamado superbactérias. Cada formato desse indica um tipo de colônia de bactéria. O que são bactérias? Qual é a morfologia delas? Tá vendo? As bactérias são seres, né, unicelulares, procariontes. Eles não têm uma boa parte do núcleo organizado, não é isso? E isso, quando você vem analisar a respeito desse mecanismo, elas têm um papel importante no organismo humano, mas também têm um papel devastador, né? Como é a nutrição das bactérias? Algumas têm a necessidade de oxigênio, porque morre na ausência dele, né? E existe a reprodução das bactérias. Como é que elas se reproduzem? Primeiro ponto, os desenhos já falam, né? Primeiro por esporos, ou cissiparidade. Elas vão se separando. A ameba, de uma se separa e forma duas. Duas formam 4, 4 formam 8, 8, 16. E não há uma variabilidade genética, todas com o padrão da genética da célula mãe da bactéria. Entendeu? Você vai analisar os tipos de reprodução, reprodução assexuada e reprodução sexuada, né? Reprodutores derivados das bactérias. Aí você vai analisar algumas coisas importantes. Lembra de um vídeo que a gente analisou, né? Um dos fenômenos importantes com relação a isso são os fermentos, né, existentes, algumas vitaminas relacionadas a isso, alguns remédios também produzidos à base de bactérias, né? Aí sim, a problemática, bactérias e as doenças. Quais são as doenças causadas por bactérias? Você vai utilizar aquele mesmo mecanismo do estudo lá dos vírus. Por exemplo, tétano, tuberculose, sífilis, né? Hanseníase, né? Pneumonia, né? Leptospirose, né? Cólera, tudo são causados por bactérias. Quais são os sintomas, né? Quais são os sintomas dessas doenças? E tratamento. Isso você vai fazer esse processo de identificação, né? Com relação a isso, existe, né, as arqueobactérias e as cianobactérias. É um conteúdo interessante, principalmente para você que vai ser pai e mãe, entendeu? O lavar as mãos é importante. O colocar a colher lá na boca e na panela, e na boca de novo e na panela e deixar lá sem cozinhar, as bactérias da sua boca foi para ali, vai azedar a comida. Você vai estudar para a vida, depois você vai estudar para as provas que vêm por aí. Porque esse conteúdo ele é fixo. Por exemplo, o vírus sífilis é fixo, né? O conteúdo é fixo, ele não vai mudar de nome, né? O vírus não, a bactéria da sífilis, ela não vai mudar a sua estrutura. Ela já foi estudada, então essas informações elas são importantes. Vou dar um exemplo para você, viu? Por dia morre quase 4.500 pessoas por tuberculose. E porque o mundo não entrou em alarido, as TVs do mundo todo, porque essa doença só atinge a maior parte da população pobre da América Latina, da África e do Sudeste Asiático. Não atingiu os ricos da União Europeia, Estados Unidos. Você lembra aquele mapa lá com a internet em geografia, os grandes centros urbanos, com a tecnologia tudo iluminado? Pronto, o coronavírus atingiu a população rica. Atingiu a elite do mundo. Aí foi essa divulgação gigante na internet. Mas todos os dias morrem pessoas de tuberculose. É uma doença altamente perigosa e contagiosa, tanto quanto a Covid. Não é isso? Então, pessoal, bons estudos. Qualquer dúvida, pode me perguntar lá no privado. À noite, de vez em quando, eu dou uma olhada no meu celular. E lembre-se, fixe o conteúdo, viu? Faça valorizar o dinheiro de papai e mamãe.
coma os livros, como dizem os matutos, né? Comi os livros, mas indiretamente li bastante. Sintomas, causas e doenças, virais ou bacterianas, ok? E o nosso organismo, ele tem um mecanismo de defesa. Existem os mecanismos de defesa natos e os adquiridos. Bons estudos.